Minha família eleita, nação santa de propriedade exclusiva de Deus. Hoje irei expor um pouco do Evangelho da Graça, pregado nos dias de Paulo, e a mensagem nos dias atuais. Primeiro, o que significa Evangelho, meus queridos e amados irmãos? Significa boas notícias, ou seja, hoje lhe trarei uma boa notícia para a sua vida espiritual. Vamos para o Evangelho pregado por Paulo e os demais irmãos da época. Vou expor aqui cada carta expressada por Paulo. Primeira mensagem. Nas cartas aos Romanos 1, verso 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos analisando essas cartas e vamos perceber, meus amados, como Paulo tratava o Evangelho de Cristo. Quando descreve aos romanos da época, percebam que Paulo, depois de uma conversão, meus queridos e amados irmãos, ele não se envergonhava, pois ele achava o poder de Deus. Vamos analisar as cartas de Corinto e vamos perceber, meus amados, que comunicaram com Paulo sobre a cidade de Corinto, que ali há muitas contendas naquela cidade. Havia invejas, contendas e dissensões. Paulo considerava eles carnais. Quando ele começou a se expor e dizer que somos o templo de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, notamos aqui uma preocupação tremenda com aquele povo. Olha só, de Corinto. Quando chegamos aos Gálatas, vamos perceber que ele teve discussões com Pedro, como está escrito na carta assim, Gálatas capítulo 2, versos 18 e 19. Percebam como o evangelho pregado por Paulo era diferente dos dias atuais. Vai vendo, meus amados irmãos. Quando chegamos na cidade de Éfeso, ele começa a descrever assim, em Éfeso, capítulo 2, verso 15. Vamos percebendo, Paulo aniquilando as leis estabelecidas por Moisés. Quando chegamos à cidade de Filipe, encontramos Paulo relatando sobre o que ele passou em sua trajetória como prisões acerca da palavra que ele anunciava e já relatava naquela cidade sobre os falsos irmãos que anunciava a Cristo, como ele mesmo descreve em Filipenses capítulo 1, verso 15, meus amados. Já havia pessoas infiltradas naquela cidade, mas Paulo nem ligava, como ele mesmo descreve no versículo 18, meus queridos e amados irmãos. Já em Colosso, Paulo tratava aquele povo dando essa mensagem. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Vamos percebendo nas mensagens de Paulo uma esperança, uma glória dada aos gentios, livrando das potestades, das trevas e transportando para o Filho do seu amor. Agora notamos em Tessalônica, Paulo relatando o seguinte. Olha só, em Tessalônica, capítulo 1, verso 2 e 3. Paulo novamente expondo os fiéis em outras cidades e contando os relatos que impediram eles a propagar o Evangelho, meus queridos. Como ele mesmo relata no versículo 16. Nesta mesma carta, também o amado irmão Timóteo ajuda muito a Paulo nas suas caminhadas, exortando acerca da fé. Notamos na carta de Timóteo, percebam que Paulo fica muito preocupado, meus amados, com aquela cidade. Como ele mesmo descreve em 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 13 e 4, 5, 6 e 7. Vamos percebendo nesta carta uma coisa muito interessante. Paulo já
alertando sobre a lei. Veja no versículo abaixo, o versículo 8, 9 e o 10. Vamos percebendo, meus amados irmãos, Paulo sempre batendo na mesma tecla sobre a lei. Quando chega na carta de Tito, as coisas já são diferentes. Paulo confia em Tito para poder anunciar o Evangelho, como ele mesmo descreve em Tito 1, verso 5. É sempre advertindo, como tem escrito no versículo 14. Quando chegamos a Filemon, Paulo se regozija com os amados, como ele mesmo descreve no versículo 7. Meus queridos e amados irmãos, apresentamos essas cartas, olha só, percebam que as mensagens pregadas por Paulo como preocupações em várias cidades para não se corromperem com o judaísmo. E eu hoje, meu amado irmão Cristian, prego o Evangelho da graça? Claro que não, meus amados. Nos dias atuais, estão dando continuidade à lei mosaica, ou seja, o judaísmo, que Paulo combatia, e suas tradições, encontradas nas cartas do Velho Testamento, impondo pessoas praticarem o que foi desfeito há mais de 2.000 anos atrás, trazendo de volta, meus queridos e amados irmãos, o batismo aniquilado em Roma, o jejum, a Páscoa, o dízimo e as diversas leis estabelecidas para os judeus da época. Hoje o nome é Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Infelizmente, o judaísmo tomou conta com suas leis e doutrinas e tradições, levando o povo a viver como o judeu e praticar obras mortas, como afirma a própria literatura bíblica. Não espere que esses homens, meus amados, vão pregar o Evangelho de Cristo, pois percebemos que até Pedro descreveu isso em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Olha só, deixa essa pequena mensagem, essa pequena reflexão, meus amados. Porque, olha só, tem pessoas, como homens e mulheres, contando histórias, usando a literatura bíblica para poder lhe botar medo, culpa e pânico. Mas, enquanto eu estiver vivo na minha geração, irei lhe confortar com uma mensagem esclarecedora sobre os costumes, tradições e épocas daquele povo. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês.